Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36 e o versículo de número 27. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36 e o versículo de número 27. Nós leremos apenas a parte A deste versículo. Deus tem uma palavra de ânimo ao seu coração. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e porei dentro de vós o meu espírito, e porei dentro de vós o meu espírito. Agora abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8, palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus disse assim: mas recebereis poder. Em algumas versões está virtude, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, que há de vir sobre vós. Os amados irmãos, observem que no primeiro versículo que nós lemos, a promessa de Deus é que Ele colocaria o seu Espírito dentro de nós. Já no segundo versículo, a promessa de Cristo é que o poder do Espírito Santo haveria de vir sobre nós. Há diferença entre dentro de vós e sobre vós. Uma coisa é nós termos o Espírito Santo dentro de si, outra é também ter o Espírito Santo sobre a nossa vida. E neste período, Deus quer que nós tenhamos o Espírito Santo dentro de nós, como também sobre a nossa vida. Aleluia! Irmãos, nós estamos na melhor época da humanidade para falarmos do amor de Cristo para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Afinal de contas, nós vivemos no meio de um povo onde as pessoas estão desesperadas, procurando uma solução para os seus problemas. Vivemos no meio de uma geração perversa e corrompida, onde tentam preencher o vazio existencial com todo tipo de pecado e ficam de mal a pior. Vivemos no meio de um povo onde os bens materiais não suprem as necessidades dos seres humanos. As pessoas estão indo de um lado para o outro, procurando uma resposta para as suas vidas. E a palavra de Deus tem a resposta. Somente Jesus Cristo de Nazaré é a resposta. É através dos ensinamentos de Cristo que o ser humano encontrará uma vida, e uma vida com qualidade. É por isso que eu lhe digo que nós estamos na melhor época da humanidade para falarmos do amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Afinal de contas, a nossa geração tem recursos, ferramentas, tecnologias que outras gerações do passado não tiveram. Por exemplo, hoje, para nos ajudar a fazer a obra de Deus, nós temos a internet, nós temos gráficas, programas radiofônicos que podemos espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, ao nosso favor, nós temos carros, aviões, ônibus, que podemos ir até as terras mais distantes para proclamar o Evangelho. Hoje, ao nosso favor, nós temos livros, seminários, simpósios para aprimorar o conhecimento acerca da palavra de Deus. Hoje, ao nosso favor,
nós temos todas essas ferramentas, todos esses recursos, todas essas tecnologias, mas escute isso: de nada nos adiantará termos todos esses recursos se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus. De nada nos adiantará, irmãos, termos a tecnologia ao nosso favor, termos recursos ao nosso favor, se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, como também sobre a nossa vida. É o Espírito Santo que está dentro de nós que transforma o nosso coração. É o Espírito Santo que está dentro de nós que transforma o ódio em amor. É o Espírito Santo que está dentro de nós que transforma a sede de vingança em quem nos feriu em perdão. É o Espírito Santo que habita dentro de nós que transforma a agonia em esperança, o desespero em paz, a tristeza em alegria, a fraqueza em força na obra de Deus. É o poder regenerador do Espírito Santo que pega um bêbado, marginalizado pela sociedade, e transforma ele num pregador do Evangelho. É o poder regenerador do Espírito Santo que pega um viciado e transforma num missionário, que pega um traficante e transforma num servo atuante, que pega uma pessoa preguiçosa e transforma esta pessoa numa pessoa fervorosa dentro da casa do Pai. É o Espírito Santo que faz todas essas transformações quando habita dentro de nós. Mas quando também o Espírito Santo vem sobre nós, o que acontece? Quando também o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos reveste no mundo espiritual. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos dá poder para pisarmos em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Quando o Espírito Santo também vem sobre nós, ele nos dá coragem e ousadia para chegarmos diante desta sociedade e dizer para ela que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, e que em breve ele virá. Paz do Senhor, pastor Ilho. Irmãos, é o Espírito Santo que faz todas essas transformações. O que eu quero lhe dizer nesta noite, que o Espírito Santo não é apenas uma energia, apenas uma força, uma influência, como muitos dizem por aí. Não é. O Espírito Santo é um ser divino, ele faz parte da Santíssima Trindade. A Trindade é a crença de um único Deus, subsistente em três seres divinos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós podemos observar isto claramente nas Sagradas Escrituras, no batismo do Senhor Jesus. Enquanto Jesus estava aqui na terra, sendo batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, o Pai estava lá no céu, dizendo: este é meu Filho amado em que me comprazo. E o Espírito Santo de Deus descia em forma de pomba sobre os ombros de Jesus. O Espírito Santo desceu em forma de pomba, porque ele queria nos ensinar algo com isso. Porque pomba fala de paz, de mansidão, de simplicidade, de humildade. E logo que um crente fica cheio do Espírito Santo, ele vai ter estas características. Vai ser uma pessoa mansa, equilibrada, pacífica, humilde. Nós só conseguiremos produzir o fruto do Espírito se o Espírito Santo estiver dentro de nós. E qual é o fruto do Espírito? A Bíblia diz
em Gálatas capítulo 5 e o versículo 22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, que significa paciência, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança, que significa autocontrole e domínio próprio. Estas são as características de um crente que tem a presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus já nos ensinava isso lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo de número 5, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão que está nos céus. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, nós vamos ter estas características. Mas quando também o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, o que acontece? Então nós recebemos os dons espirituais. E quais são os dons espirituais? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 9, que os dons do Espírito são dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento, dom da fé, dom da cura, dom de operação de maravilhas, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Deu para entender, amada igreja? Quando o Espírito Santo habita dentro de você, você consegue produzir o fruto do Espírito. Mas quando também o Espírito Santo vem sobre a tua vida, então você tem os dons espirituais. E nesta noite Deus quer dar dons espirituais para crentes aqui. Deus quer ver você um crente cheio, um crente completo, um crente que tenha fruto e um crente que tenha dons espirituais. Quantos podem adorar e glorificar ao Senhor? Aleluia. Então, irmãos, a promessa da vinda do Espírito Santo sobre nós é uma promessa muito antiga. Isaías 44 e o versículo 3, a palavra do Senhor diz: porque derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. A primeira coisa que eu aprendo neste versículo, quando a Bíblia diz, porque derramarei água sobre os sedentos, falando sobre o Espírito Santo, a primeira coisa que eu aprendo aqui, é que o Espírito Santo não é para qualquer um. O Espírito Santo é para quem tem sede. O Espírito Santo é para quem tem esta necessidade. O Espírito Santo não é para quem já está saciado, para quem já está satisfeito, mas o Espírito Santo é para os sedentos, aqueles que entraram aqui nesta tarde dizendo: Deus, eu tenho sede da tua presença, a minha alma tem sede de ti, eu necessito de ti, eu preciso de ti. É para você a presença do Espírito Santo de Deus. Então vem o profeta Joel, e o profeta Joel também fala sobre a efusão, sobre a descida do Espírito Santo sobre nós. Quando em Joel capítulo 2 e o versículo 28 está escrito:
porque derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e derramarei o meu espírito sobre os servos e sobre as servas. Sabe o que nós aprendemos em Joel 2:28? Que todos são úteis na casa de Deus, todos são importantes na casa de Deus, porque derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A promessa de Deus para nossos filhos, para as crianças e adolescentes, não é que eles vão ficar só no videogame, Facebook, não. A promessa de Deus para os nossos filhos é que eles vão profetizar em nome de Jesus. E os vossos jovens, Deus tem uma promessa para os nossos jovens: eles terão visões, eles terão uma intimidade tão grande com Deus, que eles terão revelações profundas dos céus, eles serão visionários. E os nossos idosos, será que dá para descartar? Será que dá para deixar de lado? Não. Deus tem uma promessa para os nossos idosos: eles terão sonhos. Irmão Peterson, quer dizer que eu vou dormir e vou ter um sonho da parte de Deus? Não é somente isso, não. Quando a Bíblia fala de sonho aqui, a Bíblia está falando de projetos, a Bíblia está falando de metas, a Bíblia está falando de alvo a ser conquistado. Se você chegou numa determinada idade e acha que Deus não vai mais lhe usar, tu está enganado, tu está enganada. Deus tem projeto com você, Deus tem meta com você, Deus tem alvo a ser conquistado através da tua vida. Então vem o profeta João Batista, e João Batista também fala sobre o poder do Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele diz: eu só sei batizar com água para o arrependimento, mas após mim vai vir um que é mais poderoso do que eu, cujo eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que João Batista estava dizendo? O meu batismo é de água, mas o batismo dele é de fogo. O meu batismo é de baixo, mas o batismo dele vem lá do alto. O meu batismo é natural, mas o batismo dele é sobrenatural. Então Jesus começa a exercer o seu ministério aqui na terra. E por várias vezes, em João capítulo 14, 15 e 16, Jesus fala sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. E ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra Consolador aqui significa advogado. Ele está dizendo: assim como eu defendi vocês, Ele também vai defendê-los. Assim como eu guiei vocês, Ele também vai guiá-los. Assim como eu guardei vocês, Ele também vai guardá-los. Vocês não estarão órfãos, vocês vão receber um Consolador, ou seja, Ele vai confortá-los, Ele vai consolá-los. Vocês terão a presença do Espírito Santo de Deus. Oh glória, pastor Paulo, glória a Deus. Irmãos, então Jesus novamente em Lucas capítulo 24 e o versículo 49, Jesus diz: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1 versículo 8, novamente ele fala sobre esta promessa, dizendo: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que eu quero lhe dizer com todos esses versículos?
que o Senhor conhecia a nossa limitação, o Senhor conhecia a nossa fraqueza, e o Senhor, sabendo da nossa pequenez, Ele já sabia que sem o poder do Espírito Santo, nós não teríamos chances nenhuma. Sem o poder do Espírito Santo, nós seríamos facilmente derrotados por principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Sem o poder do Espírito Santo, seria impossível vencer os impulsos da carne. Sem o poder do Espírito Santo, nós não conseguiríamos levar o Evangelho adiante. Então Deus, conhecendo a nossa fraqueza, as nossas limitações, Ele resolve fazer uma promessa para mim e para você. Ele diz: eu preciso dar um poder sobrenatural para a minha igreja. Eu preciso revesti-los de uma autoridade, para que através deste poder eles vençam o pecado, para que através deste poder eles vençam o mundo tenebroso, para que através deste poder eles vençam o império das trevas. Então Deus utiliza a vida do profeta Ezequiel, Deus utiliza a vida do profeta Joel, Deus utiliza a vida do profeta Isaías, do profeta João Batista, e até mesmo o próprio Cristo estava dizendo: eu vou revesti-los de poder, eu vou dar uma unção sobrenatural, eu vou dar uma autoridade para a minha igreja, e prepare o teu glória a Deus, porque tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E quando Ele cumpre isso, irmãos, em Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam reunidos todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Esse poder é para você, meu irmão, esse poder é para você, minha irmã. Você tem um amigo chamado Espírito Santo de Deus. Sabe por que tanta gente frustrado, irmãos? Sabe por que tanta gente abandonando a casa de Deus, abandonando as promessas de Deus? Porque tentaram resolver os problemas da vida com o seu intelecto, tentaram resolver as dificuldades da vida com a força do seu braço, com as suas finanças. Aí não deu certo, aí se frustrou e saiu dos caminhos do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Não lute sozinho. Você tem um amigo chamado Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo para te dar sabedoria nas suas decisões. Você tem o Espírito Santo para te dar discernimento nas tuas escolhas. Você tem o Espírito Santo que te capacita, que te dá luz, que te que Ele te fortalece, Ele te renova. Não lute sozinho. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que te ajuda nos momentos difíceis. É Ele que te revela ideias, estratégias, a cada passo, a cada decisão, a cada atitude. É o Espírito Santo que te dá o discernimento necessário, a direção necessária. Um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite. E você sabe que uma das funções do azeite é sarar as feridas. Talvez você entrou aqui nesta noite ferido ou ferida. Talvez só Deus sabe as tuas guerras, as tuas pelejas, as lutas. Talvez você se sinta como um soldado ferido, uma guerreira ferida. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: só é ferido quem está no campo de batalha. Só é ferido quem está envolvido na guerra. Se você está ferido ou ferida,
eu tenho uma boa notícia para te dar: o Espírito Santo vai restaurar as tuas feridas. E vamos orar juntos, para que venhamos a produzir o fruto do Espírito. E vamos orar juntos, para que venhamos a receber os dons espirituais. E vamos orar juntos, para que recebemos o revestimento da autoridade, da unção, do poder do Espírito Santo de Deus. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, que tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, aqui estão os teus soldados, as tuas guerreiras, Senhor Deus. Vem com o teu azeite restaurar este coração. Vem com a unção do Espírito Santo, para que através do poder do Espírito Santo a gente venha vencer os demônios, para que através do poder do Espírito Santo a gente vença a nossa própria carne, para que através do poder do Espírito Santo a gente vença esse mundo tenebroso, para que através do poder do Espírito Santo nós venhamos a ser mártires, venhamos a sermos testemunhas, venhamos a pregar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Deus Todo-Poderoso, renova a tua filha, renova o teu filho, dai a tua força, o teu ânimo, a tua graça, a tua alegria, que cada um volte com poder ao sobrenatural, que cada um volte revestido, com a cabeça erguida, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para me livrar. O Espírito Santo te dá sabedoria, te dá discernimento, te dá graça, te dá luz. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Para finalizar, levante a sua mão direita para o céu. É com a unção do Espírito Santo que você conseguirá. É com a unção do Espírito Santo que você vai triunfar. É com a unção do Espírito Santo que você vai suportar os obstáculos, vencer os empecilhos. É com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus.